Sejam bem-vindos todos à nossa aula de revisão de psicologia jurídica. Hoje irei falar sobre responsabilidade jurídica. O que é isso? É a capacidade do indivíduo ser imputável. O que é isso? Ter capacidade cognitiva e emocional para responder frente aos atos, seja um ato ilícito ou não, ou a ausência do cuidado que ele teve para o ato. Então, imputabilidade quer dizer que o indivíduo tem toda a condição cognitiva, sem nenhuma doença, sem nenhum transtorno, nada que o impeça de compreender bem a realidade. Dentro desta compreensão de imputabilidade, o mundo do direito, ele nos pergunta, nós da psicologia, ele quer saber em quais circunstâncias o indivíduo perde controle cognitivo e emocional, em que faz com que ele não consiga avaliar as situações, podendo assim estar sob um descontrole total, o chamado surto, Vamos explicar isso melhor. E por quê? Porque dependendo da condição mental a qual ele esteja, no ato de um crime, ele pode ser considerado inimputável, ou seja, ausente de responsabilidade por apresentar comprometimento tanto cognitivo como emocional, não conseguindo compreender a realidade a qual está posta para a realização do fato, semi-imputável, ou seja, com a capacidade provisória prejudicada, ou incapacidade relativa. Vamos ver cada uma dessas terminologias, como que o mundo do direito nos chama, enquanto psicólogos, para que possamos auxiliar na compreensão dessa realidade. Primeiro quesito, eu, enquanto psicólogo, percebo que no Brasil há uma vantagem muito grande no indivíduo parecer louco. Por quê? Quando o indivíduo é considerado inimputável para a justiça, a pena cai de 1 a 2/3. E a melhor parte, o indivíduo não vai preso, não vai para o encarceramento. Ele vai para o tratamento manicomial jurídico, a qual no Brasil é muito incipiente, e logo com 3, 4 anos desse tratamento ele vai para o semiaberto, por exemplo, para o tratamento nos hospitais dias, porque o encarceramento nos manicômios psiquiátricos já não é mais visto como uma terapêutica assertiva que vai conseguir ressocializar o indivíduo. Bem, então vamos lá. Primeira questão, o Código Penal, ele legisla sobre a questão da inimputabilidade bem detalhadamente. Primeiro, são inimputáveis todos os indivíduos que são menores de 16 anos. Aí nós entramos na briga da menoridade. Será que uma criança de 16 anos ou um adolescente, chame como quiser, isso vai depender da vertente a qual defende essa menoridade, não tem condição cognitiva de saber as consequências de seus atos? Bem, eu, enquanto psicólogo, e posso pegar todas as teorias da psicologia de desenvolvimento, posso afirmar a vocês que um adolescente hoje de 16 anos não tem mais a mesma carga de conhecimento e a mesma infantilização do adolescente da década de 1988, por exemplo. Sabe por quê, Ou seja, a carga de informação do adolescente hoje é muito maior, a capacidade de compreensão dele da realidade é grande, então ele pode ser responsabilizado sim. Em alguns países a responsabilização jurídica inicia-se com 11 anos, 12 anos, temos extremos aí de 7, 8 anos, mas é uma outra briga. Mas a questão que para o Brasil, são considerados inimputáveis, ou seja, eles não podem ser culpabilizados pelo seu crime, por isso que eles não vão presos. No máximo que eles vão ser detidos, ou seja, eles estão sob a égide do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Ok, além desse, nós temos os que têm desenvolvimento mental incompleto, os chamados oligofrênicos. Se você nunca ouviu falar essa palavra, é um termo específico do DSM-5, Diretrizes de Doença Psiquiátrica, ou do CID-10, Classificação Internacional de Doenças, que é o antigo retardo mental. A oligofrenia significa mente dividida ou mente cindida. É o retardo mental. Caso o indivíduo tenha um desenvolvimento mental incompleto, ele também será considerado inimputável, porque ele não consegue analisar as condições do seu ato. Ele não tem capacidade cognitiva e muito menos emocional. Porém, nós temos as doenças mentais crônicas e severas, dentre elas a mais complexa é a esquizofrenia. A esquizofrenia torna o indivíduo inimputável por quê? Porque ele não tem capacidade cognitiva e nem emocional. Ele perde toda a capacidade de convivência com o mundo real objetivo. A mente dele
flutua em uma outra lógica, na lógica delirante, na lógica psicótica, como diria Lacan. Mas para que ele possa ser considerado imputável pela justiça, ele tem que apresentar dois fatores bem determinantes, que é alucinação e delírio. No momento do ilícito, ele tem que estar em surto, no surto esquizofrênico. Por quê? Hoje os medicamentos, os antipsicóticos, controlam muito bem essas crises. Se você pega um indivíduo que é esquizofrênico e está tomando os seus medicamentos de forma adequada, seus antipsicóticos de forma adequada, ele é normal, não apresenta nenhuma alteração de comportamento. Porém, quando ele deixa de tomar o medicamento, por algum motivo, esquece ou qualquer outra coisa, ele tem surtos. E nesse surto ele tem alucinações e delírios. Vamos só explicar o que é alucinação e delírio. A alucinação é uma distorção senso-perceptiva, ou seja, uma distorção dos nossos sentidos. Eu vejo coisas que não existem, sinto coisas que não existem, estou sentindo a minha mão formigando, pegando fogo, mas ela não está ocorrendo isso. Eu vejo, estou vendo coisas, eu distorço, é uma distorção de partes do sentido. Isso é alucinação, ou seja, alucinação é alteração senso-perceptiva. Essa é uma peguinha de concurso direto. Alucinação, alteração senso-perceptiva. Já o delírio é uma alteração do pensamento. Seria como se a minha mente projetasse situações, coisas, objetos que não existem. Ele cria. Exemplo, eu delírio que eu sou Napoleão, eu delírio que eu posso voar, eu tenho um delírio de grandeza. São os mais diversos delírios, mas eu preciso apresentar os dois juntos para que eu possa ser considerado inimputável. Ou seja, somente na condição esquizofrênica hoje que a justiça considera inimputável um indivíduo, que é o chamado louco, né? Porém, vamos deixar bem claro, somente se na hora do ato ilícito o indivíduo estiver em surto esquizofrênico. Porém, nós temos outras doenças que também apresentam delírio e alucinação, mas não juntas, geralmente separadas. Raramente, muito raro, você ter outras patologias que apresentam as duas num surto, a não ser se já há uma comorbidade. O que é comorbidade? A doença psíquica que ele tem, o transtorno psicológico dele, já casou com outra patologia. Então, nesse quesito, quando o indivíduo perde total controle sobre o seu comportamento, sobre a sua cognição e sobre a sua emoção, ele é considerado inimputável, então. Só deixar uma coisa bem clara, então, de transtorno mental só existe um, que deixa o indivíduo hoje para a justiça inimputável, esquizofrenia. E ele precisa estar em surto no momento do ato ilícito. Porém, temos várias outras doenças catalogadas, psíquicas, que podem tornar o indivíduo ou com incapacidade relativa ou com semi-imputabilidade. Qual que é a diferença de um e de outro? A gravidade e a cronicidade do transtorno. Lembrando que a compreensão do direito é uma compreensão biopsíquica. O que é isso? Você tem transtornos que são biológicos e tem transtornos que são psicológicos. Eu, enquanto psicólogo, posso afirmar que está correta a percepção. Todavia, a maior parte dos transtornos psicológicos, das doenças mentais, são multifatorial, não tem como eu determinar o que é ela, ou se é simplesmente genético ou se é simplesmente desenvolvido no seu decorrer do crescimento do indivíduo, da sua história. Bem, vamos lá então. Vamos lá que você começa a ficar muito ansioso com uma prova de concurso, você começa a ficar muito ansioso com um casamento, e essa ansiedade evolua para um ataque de pânico, que é um transtorno de ansiedade bem específico. Aí do ataque de pânico você pega e desenvolve uma fobia de lugares fechados. E por conta disso, em algum dia você é chamado em uma reunião e eles não sabem que você tem isso e te trancam numa sala. E na hora que você fala que não pode ficar ali, que quer sair, você tem um surto de agressividade, chegando a agredir alguém, jogar alguém pela janela. E aí? Você é imputável, você é inimputável, você é semi-imputável, incapacidade relativa. Primeiro, inimputável não é. Por quê? A condição para ser inimputável é não tem capacidade cognitiva. O que é isso? Não tem capacidade de planejamento. Não tem um planejamento prévio, não tem uma estrutura mental de falar assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. E no caso, no exemplo que eu dei, do indivíduo que tem a fobia de lugares fechados, ele procura
a saída. Então ele tem uma lógica, ele sabe aonde ele vai encontrar essa saída. E a questão dele ter tido um surto agressivo, e isso não tira a capacidade cognitiva dele. Tanto que o surto agressivo, geralmente de pessoas que têm transtorno ansioso, é para poder se livrar, é para poder amenizar aquela ansiedade exacerbada pela qual ele está passando. Que uma vez que ele tira o objeto que está impedindo que tenha uma catarse, ou seja, uma liberação dessa ansiedade, ele volta ao normal. Então, ele não é inimputável. Porém, ele não é totalmente imputável também, porque ele tem um transtorno mental, que é os transtornos ansiosos. Esse transtorno ansioso o torna, momentaneamente naquele surto, com incapacidade relativa. Ele perde o controle cognitivo por conta do excesso de ansiedade. Ele perde o controle emocional também. Mas, professor, calma aí. Incapacidade relativa, por que ele não é semi-imputável? Porque o transtorno ansioso, uma vez que sai da situação ansiogênica, a mente volta ao funcionamento normal e o padrão comportamental se normaliza. Então é algo muito esporádico, passageiro, muito específico. Já a semi-imputabilidade seria um transtorno que é crônico e que a mudança comportamental é mais severa e muito mais difícil de voltar à normalidade. Tal como um transtorno bipolar ou uma depressão. Esses são exemplos de patologias que tornam o indivíduo semi-imputável. Vamos dar outro exemplo. No caso da mulher, a psicose puerperal. O que é isso, professor? O que é isso? A psicose puerperal, conhecida também como depressão pós-parto, é onde algumas mulheres, por motivos genéticos, orgânicos e psicológicos construídos, desenvolvem um desafeto nos últimos meses, ou até mesmo durante o processo de parto do seu filho, chegando a ter um desejo da morte do bebê. E se a mãe vier a matar o bebê? E detalhe, a psicose puerperal há um risco até os 3 primeiros meses de vida da criança. A mãe pode ter a rejeição inicial, aí os médicos acham que está controlado, libera a mãe, e a mãe, posteriormente, 1 semana, 2 semanas, 1 mês depois, pode vir a cometer esse homicídio ou infanticídio, sem querer, porque ela não tem controle. A mudança emocional dela é algo avassaladora que não permite a ela o controle. E os medicamentos para a psicose puerperal, eles não têm uma eficiência tão grande como a depressão comum, ou seja, a depressão sem ser especificamente no momento do parto ou do nascimento da criança. Então esses são exemplos. Então vamos só recapitular. Inimputável, a minha capacidade precisa estar totalmente prejudicada. Semi-imputabilidade ou incapacidade relativa, eu tenho prejuízos parciais. Mas um detalhe, um aluno de Brasília veio me procurar porque ele queria defender a tese de que o pedófilo ele também tem uma doença mental. Não. Vamos deixar bem claro. A doença mental incapacita o indivíduo em algum momento. O pedófilo ele tem um que nós chamamos de parafilia. O que é isso? É um transtorno de preferência sexual distorcido ou diferente do que é aceitável socialmente. Vamos pegar exemplos de parafilias diversas, além da pedofilia. Zoofilia, pessoas que têm tara por animais, esfinterfilia, pessoas que têm prazer com os excrementos do outro. E a pedofilia está dentro desse rol. Tanto que você nunca vai ver, o pedófilo não é louco, em hipótese alguma. Muito pelo contrário, o pedófilo é o indivíduo na sociedade que você mais admira. Ele trabalha, ele estuda, geralmente é uma pessoa com comportamento íntegro, perfeito, que você não imagina. Por quê? Porque ele é calculista. O funcionamento da mente dele é o que nós chamamos de funcionamento perverso. O pedófilo, você nunca vê um pedófilo pegar a criança e sair correndo pela mão. Nunca. Muito pelo contrário. Ele conquista, estuda o mundo da criança, olha como atraí-la. E detalhe, o pedófilo está consciente do sofrimento e do dano que ele vai causar para essa criança e para a sua família também. Isso para ele causa um prazer tão grande quanto o ato sexual. Ou seja, isso complementa o ato sexual. Então não é uma doença mental que o torna inimputável, muito pelo contrário.
é uma construção de preferência sexual distorcida que desenvolve formas específicas, lógicas e que usa da realidade posta para poder sanar suas vontades. Então ele não tem nenhuma doença mental. Aí é apenas um transtorno da psicodinâmica da personalidade. Não é um transtorno mental e nem uma doença mental. Tudo bem? Ficamos por aqui então. Aguardo vocês na próxima videoaula aí.